não me esquecer. Pronto, comecei a gravação. Meu bom dia a todos, né? Um prazer enorme estar aqui com vocês nesse segundo contato. Essa segunda aula também está a meu cargo, né? Não sei se o professor Eduardo Sodré conseguirá comparecer, mas o fato é que iremos conduzi-la. E aí, tendo em vista digamos assim, o grau de importância do primeiro contato que tivemos quanto aos temas que abordamos, e foram temas integrantes, é bom que se realce, todos aqueles são temas integrantes do programa. Então, eu vou promover aqui uma breve, mas breve mesmo, revisão da nossa primeira atividade síncrona, apenas para que nos insiramos no contexto. O nosso contexto, na primeira atividade síncrona, foi relativo ao conceito e conteúdo de teoria geral do processo, o papel e a importância da teoria geral do processo, bem como a incidência da teoria geral do processo nas diversas espécies de processo. Aí vocês deverão se recordar desse slide em que eu primeiro fiz toda uma demonstração, que está do lado esquerdo, em azul, do direito positivo como um todo, como sendo todo aquele conjunto de normas existente num determinado espaço geográfico, num determinado tempo, tratando-se de normas processuais, apesar de a Constituição aludir à possibilidade de as unidades federativas produzirem normas de procedimento, há um trabalho magnífico da professora Paula Sarno Braga sobre normas de processo e normas de procedimento, é um livro fantástico dela, mas o fato é que, de um modo geral, a gente está tratando da legislação federal. Então, vamos imaginar, quando pensarmos em processo, sempre a legislação federal. Mas no que se refere a essa coluna azul, a gente sabe que o direito positivo consiste em todas as normas presentes no sistema jurídico, num determinado espaço geográfico, num determinado tempo. Muitas dessas normas, olhadas isoladamente uma e outra, conduzem a situações em que você conclui que haveria um quadro de contraposição entre elas. São normas que estão soltas, por assim dizer, no ordenamento jurídico. Então, qual é a função desse... Essas normas têm uma linguagem prescritiva. Ocorrendo determinado fato, de certa consequência deverá desse fato decorrer. Muito bem. Qual é a função da ciência do direito? O cientista do direito cuida da organização desse conjunto normativo, cuida de dar organicidade a esse conjunto normativo, de modo a que se possa saber quais são, de fato, as normas que são válidas. Porque eu posso ter uma norma X que está em contraposição com uma norma de origem superior, exemplo de uma norma de base constitucional, e ela, por contrariar a norma de base constitucional, não é válida. Ao lado disso, há situações em que normas aparentemente convivem bem entre si. Você olha para uma, olha para outra, elas convivem bem entre si. Eu posso dizer, por exemplo, a respeito do... A gente vai lidar com isso. Princípio do contraditório. Todos nós sabemos que o princípio do contraditório, vocês já ouviram falar, consiste basicamente no direito fundamental de contribuir para a formação do panorama no qual será proferida uma decisão que nos interessa. E, de outro lado, o princípio da efetividade, que é o princípio segundo o qual do processo deve ser obtido um resultado. Tem que ser obtido um resultado útil do processo. Aparentemente, essas normas não se contrapõem. Ora, garante-se o contraditório e obtém-se o resultado útil do processo. Mas e se eu precisar, se eu estiver diante de um quadro de urgência, em que eu preciso, com urgência, de um provimento jurisdicional que invade a esfera jurídica da outra parte, e eu peço ao juiz que me conceda essa medida sem ouvir a parte contrária, a famosa liminar, que todo mundo está habituado a saber que existe. Sem ouvir a parte contrária, eu estou, então, dizendo assim, senhor juiz, se a parte contrária for ouvida, o resultado útil do processo se esvai. Olha só,
eu quero o resultado útil do processo, então estou com os olhos na efetividade, no princípio da efetividade, que é princípio é norma, é uma espécie normativa. Mas e o contraditório? O contraditório, eu estou dizendo, seu juiz, não aplica ele agora, não. Então, nessa situação específica, eu tenho normas que aparentemente convivem entre si quando isoladamente examinadas, mas que, nesse quadro específico, estão em rota de colisão. Em rota de colisão. Então, a função da ciência do direito é exatamente diante de situações desse tipo, bem como diante de situações de normas que tenham sido revogadas por outras normas ou que sejam incompatíveis com normas que eles são de hierarquia superior, promover a organização, a organicidade disso. A linguagem da ciência do direito, pois, não é uma linguagem prescritiva, é uma linguagem descritiva. É um segundo degrau de linguagem. E o cientista do direito, para promover essa organização, se utiliza de um conhecimento que está num terceiro degrau, também com uma linguagem descritiva, que é a teoria geral do direito, de onde são extraídos os conceitos lógico-jurídicos, de onde são extraídos os conceitos jurídico-fundamentais, que são aqueles conceitos que são os mesmos em qualquer lugar do mundo, em qualquer época. Não estão vinculados a um espaço geográfico, tampouco a um limite de tempo. Como eu cheguei a dizer para vocês, prova é prova em qualquer lugar do mundo. Há uma prova de que fulano praticou esse ato. Prova é prova em qualquer lugar do mundo. Decisão é decisão em qualquer lugar do mundo. O direito de provocar o Poder Judiciário, o direito de ação, é direito de ação em qualquer lugar do mundo, é provocar o Poder Judiciário. Então, na organização desse conjunto normativo solto, por assim dizer, que é o direito positivo, o cientista do direito lança a mão da linguagem da teoria geral do direito, que é igualmente uma linguagem descritiva, lançando mão, para tanto, utilizando-se, para tanto, dos conceitos jurídicos fundamentais, dos conceitos lógico-jurídicos, para, aplicando esses conceitos jurídicos fundamentais, aplicando esses conceitos lógico-jurídicos, promover a organização do direito positivo, no qual o que vicejam são não institutos relativos não institutos fundamentais ou lógico-jurídicos, mas jurídico-positivos. No direito positivo, nós trabalhamos com os institutos jurídico-positivos. Estão atrelados a um determinado espaço geográfico, a uma determinada época. A ciência do direito organiza isso, lançando mão dos conceitos lógico-jurídicos, ou, são expressões sinônimas, jurídico-fundamentais fornecidos pela teoria geral do direito. Se esse quadro ocorre com o direito, ocorre de forma absolutamente similar com o direito processual. Há o direito processual positivo, um conjunto de normas que a gente encontra em todos os cantos aí espalhados. Então, há normas, por exemplo, como aquela que eu cheguei a falar para vocês, no Código de Processo Civil, um código moderno, o mais moderno dos códigos, o mais afinado com o Estado Democrático de Direito. Há um dispositivo lá, no que trata, que disciplina a produção antecipada de prova, que diz assim: nesse processo não haverá defesa nem recurso. Que é isso? Eu posso olhar para isso e dar uma interpretação literal a um dispositivo desse? Não. Cabe à ciência agora do direito processual, que é um naco, um pedaço da ciência do direito, dar uma adequada interpretação a esse texto normativo, interpretá-lo em consonância com a ordem jurídica. E, para tanto, o cientista do direito lança mão da teoria geral, o cientista do direito processual lança mão da teoria geral do processo. Aonde estão os conceitos lógico-jurídicos? Aonde estão os conceitos jurídicos fundamentais? De que lança mão, repito, o cientista do direito, para dar organicidade ao direito positivo processual. O direito positivo processual, nele há institutos jurídico-positivos. Há uma limitação no tempo e no espaço. É o conjunto normativo que vige no tempo e no espaço, de natureza processual.
tem uma linguagem, portanto, uma linguagem prescritiva, normativa. A ciência do direito processual, à semelhança do que se dá com a ciência do direito, lança mão de uma linguagem descritiva e se utiliza, à semelhança do que se dá com a ciência do direito em relação à teoria geral do direito, dos conceitos lógicos jurídicos ou jurídicos fundamentais da teoria geral do processo, que também tem, por óbvio, uma linguagem descritiva. Isso nós vimos. Então, chamamos a sua atenção suas, minhas queridas e meus queridos, para o fato de que a teoria do processo, vista sob esse ângulo, cuida da elaboração, da organização, da articulação, dos conceitos jurídicos fundamentais ou lógico-jurídicos. Vimos também na aula passada que se caracteriza pela linguagem descritiva dos slides que eu mandei para você, está equivocadamente, se caracteriza, caracteriza-se pela linguagem descritiva. Não se começa, por óbvio, uma frase com um pronome oblíquo, aquilo ali foi a rapidez com que eu fiz, terminei comendo mosca, né? Mas caracteriza-se pela linguagem descritiva, científica, e não se confunde, obviamente, com o direito processual unitário. Direito processual unitário é como se o direito processual civil, direito processual penal, direito processual administrativo fosse um só. Isso não tem nada a ver. Cada, digamos assim, âmbito do direito processual, aquele que atua relativamente ao direito material administrativo, aquele direito processual que é utilizado para a resolução de lides trabalhistas, aquele direito processual que é utilizado para a resolução de lides criminais, aquele direito processual que é utilizado para a resolução de lides cíveis, cada um tem a sua regência específica. Isto não, quando se fala na teoria geral do processo, há uma tendência para achar que, com isso, se quer dizer que todos os ramos do direito processual estão englobados num bolo só. Não. A noção de teoria geral do processo não tem nada a ver com isso. A noção de teoria geral do processo é no sentido de que se trata do repositório dos conceitos lógico-jurídicos ou jurídico-fundamentais dos quais lança a mão cientista do direito processual para promover uma sistematização, uma organicidade no direito processual positivo. E, portanto, também não tem nada a ver a teoria geral do processo com o estudo, por exemplo, da parte geral do Código Penal, do Código de Processo Penal, da parte geral do Código de Processo Civil. Não tem nada a ver, são coisas completamente diferentes. Mas, Saló, por que você está chamando a atenção disso? Não tem nada a ver. Vai dizer agora tudo que não tem nada a ver? É porque há confusão em relação a isso. Há muitos que entendem, falam em teoria geral do processo como se estivesse aludindo a uma parte geral do processo. Fala-se em teoria geral do processo como se estivesse aludindo a um direito processual unitário. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. A teoria geral do processo é aquele degrau da linguagem jurídica de natureza descritiva em que nós nos deparamos com os conceitos lógico-jurídicos, os conceitos jurídicos fundamentais, que são conceitos que não têm qualquer relação com o tempo e com o espaço. Então, é lançando mão desses conceitos que o cientista do direito processual vai, diante do conjunto normativo que integra o direito processual positivo, dar uma organicidade adequada a esse direito processual positivo. Até aí, nesse ponto, meus queridos e minhas queridas, alguma dúvida? Vou prosseguir. Muito bem. Então, eu mostrei para vocês que o nosso curso vai ter uma característica sempre. A característica consistente no reconhecimento da força normativa da Constituição. Vocês até têm o direito de chegar para mim e falar assim, eu não disse isso na aula passada. Mas, peraí, Saló, quem não sabe que a Constituição tem força normativa? Isso é agora. Quando Euzinho aqui era acadêmico de direito no século XVIII, a Constituição não passava de um conjunto, digamos assim, de textos em que se apregoava quase um estado ideal de coisas. Aquilo que estava na Constituição quase nunca era aplicado na prática.
Foi a partir da Constituição Federal de 1988 que se começou a perceber que as normas constitucionais, como normas que são, obrigam, impõem conduta, após uma força normativa na Constituição, e que, portanto, todo o sistema jurídico infraconstitucional deve reverenciar essa força normativa da Constituição. Não é à toa que o mais moderno dos códigos, é por isso que está aí o artigo 1º do Código de Processo Civil, tem no texto desse artigo 1º um exemplo, um símbolo dessa reverência. Ah, mas é uma lei ordinária? É claro que ela tem que ser aplicada e tem que ser interpretados os dispositivos dessa lei de acordo com a Constituição. Mas é muito importante que se chame a atenção para isso. Isso que está aí nesse artigo 1º pode ser lido retirando-se esse adjetivo civil que está logo em seguida ao substantivo processo, tirando a última parte, porque não tem nada a ver, e a gente lê, então, o processo, qualquer que seja ele, será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil. Constituição essa que traz também no seu artigo 1º a mais importante das normas, aquela que proclama que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito. Portanto, todas as relações mantidas no âmbito do território nacional deverão ser relações que reverenciem o Estado democrático de direito. Todas as vezes que há uma violação de um direito de A por B, há uma violação ao Estado democrático de direito. Todas as vezes que é celebrado um contrato, por exemplo, por um consumidor com uma instituição bancária, e nesse contrato há cláusulas que causam um desequilíbrio entre as partes, gerando um ônus excessivo para uma das partes, que, claro, vai ser o consumidor e não o banco. Esse contrato, ele é um contrato que malfere o Estado democrático de direito, sob o ponto de vista processual. O processo negocial que resultou na celebração desse contrato é um processo que não atende ao Estado democrático de direito, porque viola aquilo que é um conjunto de normas muito amplo, que é o conjunto de normas que integram o regime democrático. Prosseguindo, tratamos ainda, na aula passada, eu fiz alusão ao nosso modelo de organização de processo. Não estou aludindo ao modelo de organização do processo civil, estou aludindo à única forma de um modelo de organização processual estar em perfeita harmonia com o Estado democrático de direito. E aí eu pontuei para vocês, dentro de um plano ideal, se imaginássemos, esse é um processo, o nosso processo é um processo cooperativo. No corpo do Código de Processo Civil, há expressa alusão a essa cooperatividade que marca o processo civil, mas que não é uma cooperatividade que marca apenas o processo civil, como eu disse para vocês, pelo fato de o Código de Processo Civil ter sido um código concebido, gestado e parido em Estado democrático de direito, ele traz dispositivos que conduzem com muito mais facilidade o intérprete a raciocinar num ambiente democrático, diferentemente do que se dá com os outros códigos que estão em vigor. Então, o Código de Processo Civil alude, no seu artigo 6º, a um processo cooperativo. Percebam a expressão que está contida nesse texto aí. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. O que é que mais chama a atenção aí neste momento à luz do que estou aqui tratando? A alusão a todos os sujeitos do processo. Não se está falando aí das partes, estamos falando de todos os sujeitos do processo. Sujeitos parciais do processo, parte autora, parte ré,
e sujeitos imparciais do processo. Juiz, membro do Ministério Público, quando é caso de atuação do Ministério Público, eventualidade da Justiça, perito, intérprete, testemunha, o porteiro do prédio que recebe a correspondência dirigida para uma parte, aqueles que, de qualquer modo, participem do processo, têm que atuar em regime de cooperação. Bom, como é que esse regime de cooperação entra nesse modelo de organização do processo? Se pudéssemos imaginar uma linha em que, num extremo, nós teríamos um determinado modelo processual, que seria o modelo liberal, também chamado de adversarial, esse modelo ele se caracteriza pela circunstância de as partes atuarem com absoluta liberdade, ficando o juiz quase que apenas com a tarefa de decidir. Há aí, nesse extremo, uma total liberdade das partes. Nenhum país utiliza modelos no extremo, mas os países de origem anglo-saxônica têm modelos processuais que se aproximam desse modelo liberal. Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, Canadá, Nova Zelândia, o modelo processual lá existente se aproxima de um modelo liberal ou adversarial. No outro extremo, o modelo publicista ou inquisitorial, em que há uma concentração de poderes no juiz. Esse modelo processual é o modelo... agora não tanto, porque o Código de Processo Penal sofreu já diversas reformas, mas há um Código de Processo Penal aí em gestação. A CLT, de sua vez, da sua parte processual, também sofreu diversas reformas, mas nas suas origens eram instrumentos legislativos em que a disciplina processual trabalhava com a ideia de que os poderes estão concentrados no juiz. O Código de Processo Civil revogado de 73, que foi revogado no momento que perdeu a força, no momento, em parte, que tem um pedacinho dele que ainda está em vigor, mas perdeu a força no momento em que o atual Código de Processo Civil entrou em vigor, o atual Código de 2015, entrou em vigor em fevereiro, março de 2016, o fato é que o código anterior era claramente um código em que os poderes estavam concentrados no juiz. Quem é o juiz do processo? O juiz é o Estado. É o Estado juiz. E esses códigos, vamos pegar o de processo civil de 73, vamos pegar o de processo penal, se não me engano, 1940, eles foram concebidos, gestados e paridos em regimes ditatoriais em que a força está com o Estado. E o que é que se dá num regime democrático? Num regime democrático, os sujeitos do processo atuam em simetria, exceto no momento da decisão, porque a decisão, aliás, é a própria função estatal. A decisão ela é proferida exatamente porque as partes pediram. Então, é um momento em que é exercitada a soberania do Estado no plano judiciário. Mas até que se forme o panorama no qual a decisão será proferida, há uma atuação em harmonia entre todos os sujeitos do processo. Não há uma posição, tal qual eu aprendi no século XVIII, quando fiz direito, não há o juiz, qual é a posição do juiz do processo? Dizia-se assim, o juiz está entre e acima das partes, o símbolo era um triângulo. Nada disso. Estão todos no mesmo plano. Agora, veremos de convir que há um desses sujeitos aí que tem que coordenar a prática dos atos. E não pode ser um sujeito parcial do processo. Não pode ser uma das partes. Há de ser um sujeito principal, e os sujeitos principais são partes e juiz, e um sujeito principal imparcial. Então, é por isso que a coordenação dos atos, a condução da prática dos atos fica nas mãos do juiz e tem que ficar mesmo. Mas os atos que o juiz pratica são sempre passíveis de impugnação pelas partes, estão sempre passíveis de controle pelas partes. Bom, vimos também, a respeito dessa expressão, do process of law, vimos que a tradução disso, quando a gente pensa no primeiro vocábulo dessa expressão inglesa, a gente é conduzido a uma ideia de que algo tem que ser devido, adequado, justo, equânime. E o que é que tem que ser devido, adequado, justo, equânime? É o processo, dentro dessa expressão aí. Isso aí nós vimos na aula passada.
Mas qual processo deve ser devido, adequado, justo, equânime? Qualquer que seja ele, o processo administrativo. Então, por exemplo, se um servidor público for submetido a um processo administrativo disciplinar, porque a ele é imputada uma conduta irregular, ele tem o direito de lançar mão dos meios que o Estado democrático de direito lhe assegura para a defesa dos seus interesses. Se vai haver uma desapropriação, há um procedimento administrativo que é deflagrado e nele todos os interessados, em especial aquele que eventualmente será submetido, terá a sua esfera jurídica invadida pelo ato expropriatório, também tem o direito de dele participar dele processo administrativo. Se o servidor pede aposentadoria, e aí o procedimento administrativo vai prosseguindo com o objetivo de que, ao final, se reconheça que efetivamente ele tem direito, então é baixado o ato de aposentadoria, mas se no curso disso acontece qualquer incidente, faltou um documento, faltou uma comprovação de tempo, o devido processo legal, o Estado democrático de direito no âmbito processual assegura a esse servidor uma adequada participação no processo, porque o processo administrativo, assim como todo processo, tem que ser devido, adequado, justo, equânime. O mesmo se dá com o processo legislativo. Estou, obviamente, fazendo alguns acréscimos em relação à aula passada. O mesmo se dá com o processo legislativo. Como assim, Saló? Basta lembrar que, para que uma lei seja aprovada, ela passa por diversas comissões, a exemplo, dentro do Congresso, da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que é uma das principais comissões. Há de existir, portanto, um devido processo legislativo, como também um devido processo, vou saltar o jurisdicional agora, negocial. Eu dei o exemplo da celebração de um contrato de um consumidor com uma instituição bancária. Esse processo negocial tem que estar em consonância com o Estado democrático de direito, nele, ambiente endoprocessual do negócio que está sendo celebrado, de modo a que não haja uma quebra na relação contratual existente, de um modo tal que um deles, contratantes, fica numa situação de absoluta inferioridade. E o processo jurisdicional, que é o que nos interessa? Qual o processo jurisdicional que tem que ser devido, adequado, justo, equânime? O processo civil. Só o processo civil, Saló? Não, também o processo penal. E o processo trabalhista? Não, também o processo trabalhista. E quanto ao processo eleitoral, a mesma coisa, tem que ser devido, adequado, justo, equânime. E o processo arbitral, que também é um processo jurisdicional, só que se dá não frente ao Estado, mas frente a um juízo arbitral. Também tem que ser um processo adequado, devido, justo, equânime. Mas um processo devido, adequado, justo, equânime em relação a quê? Aí entra em cena esse terceiro vocábulo. Ló. Começa com L. Tem 3 letras. Qual foi a tradução terrível que entenderam de fazer? Ló, lei. Ora, há leis que são inconstitucionais. Então, a gente não pode interpretar, até porque ló não deve ser interpretado como lei, sim como direito. Então, todo processo, qualquer que seja ele, tem que ser devido, adequado, justo, equânime em relação a quê? Em relação ao direito, e não em relação à lei. Porque, como eu mostrei para vocês há pouco, e mostrei na primeira aula também, a gente sabe que, por meio das leis, diversas normas existem no direito positivo. E, muitas vezes, o cientista do direito, valendo-se da teoria geral do direito, é obrigado a dar uma organicidade a esse conjunto normativo e reconhecer, por exemplo, que determinada norma extraível de um certo texto, de uma lei aí qualquer, ela é incompatível com o sistema jurídico, ela não pode prevalecer no sistema jurídico, ela é, por exemplo, inconstitucional. Se a tradução tivesse de ser lei, a gente estaria aludindo ao direito escrito, statute law, ou, quem sabe, ao direito positivo. A gente não está aludindo a isso, a gente está aludindo ao direito como um todo orgânico. Então, quando a gente pensar no devido processo legal, a gente, em verdade,
está aludindo... Saiu aqui uma mensagem que eu não estou entendendo o que é. A gente está aludindo ao direito fundamental a um processo devido. O devido processo legal é, na verdade, o reconhecimento da existência de um direito fundamental a um processo devido, sem o que não há democracia. O devido processo legal corresponde ao Estado democrático de direito no ambiente endoprocessual, dentro do processo. Se pegássemos essa expressão devido processo, entre aspas, legal, aproximássemos dela uma lupa para buscar entender o que é que está lá dentro, qual é o conteúdo desse devido processo legal, a gente concluiria que dentro do devido processo legal tem uma infinidade de coisas. Afinal, o devido processo legal não é o Estado democrático de direito no ambiente endoprocessual? É por isso que eu mesmo tinha dificuldades quando fiz direito, quando era acadêmico de direito, para entender. Os doutrinadores, de um modo geral, colocam assim: princípios processuais, princípio do devido processo legal, princípio do contraditório, princípio da isonomia, princípio da efetividade. Vejam só, o princípio do devido processo legal é o Estado democrático de direito no ambiente endoprocessual e, portanto, ele tem por conteúdo todo esse universo que torna o processo algo democrático. Eu não tenho democracia no ambiente endoprocessual se não houver contraditório, isonomia das partes, boa-fé objetiva, estímulo à autocomposição, licitude da prova, publicidade dos atos, motivação das decisões, cooperação entre todos os sujeitos do processo, efetividade do processo, eficiência do processo, respeito à autonomia da vontade, primazia da decisão de mérito, respeito ao juízo natural, duração razoável do processo, inafastabilidade da jurisdição, proteção da confiança, adequação do procedimento, preservação da dignidade da pessoa humana. Ah, Saló, então é esse aí o conteúdo do devido processo legal, é? Isso aí é um elenco exaustivo? Claro que não é. Se eu disse para vocês que o Estado democrático de direito é a democracia dentro do processo, é muito fácil depreender que a democracia ainda não está formada. Como é isso, Saló? Não se sabe o que é democracia, não? Não, não se sabe, não. É só vocês são muito jovens, né? 2001, correu há 20 anos, muitos de vocês nem nascidos eram, ou se nascidos eram bebês. Mas foi quando ocorreu o ataque às Torres Gêmeas, né, em Nova York. Então, aquilo que era democracia, aquilo que todos reconheciam como integrante da democracia, como conteúdo da democracia, que era o respeito à privacidade, o respeito a todas as informações que dissessem, que fossem alusivas à personalidade dos diversos sujeitos. Isso integrava o conteúdo da democracia. Sofreu uma forte relativização depois do ocorrido com as Torres Gêmeas. Os países símbolo da democracia ocidental, França, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, esses países tiveram que adotar providências para proteção de todos, que, na prática, foram providências invasivas da privacidade de alguns. Para preservação do direito de todos, houve necessidade de se invadir a privacidade de alguns? Ou não nos recordamos que, em pleno regime democrático americano, presidente, alguém do Partido Democrata, o presidente Obama, né, Barack Obama, foi exatamente durante a presidência de Obama que aconteceu a morte de Osama Bin Laden, o chefe do grupo terrorista que foi o responsável pelo ataque às Torres Gêmeas. Eu não estou aqui pondo crítica dizendo que devia matar ou não devia matar. Eu estou dizendo aqui apenas o seguinte: houve uma decretação de pena de morte pelo Estado americano,
uma decretação de pena de morte pelo Estado americano, sem que houvesse um julgamento. Não estou dizendo que o cara era inocente, eu estou dizendo que isso aconteceu. Isso, se fosse dentro dos Estados Unidos, não aconteceria. Não aconteceria, teria que haver um justo julgamento. Existe um episódio histórico envolvendo juízes ingleses. Eu até preciso saber a fonte para ver a veracidade disso. Mas quando Napoleão perdeu a guerra na Batalha de Waterloo e foi preso, ele foi levado dentro de um navio e houve uma ordem expressa ao comandante do navio que o dirigisse, de levasse o navio diretamente para determinado lugar, não me lembro se é a Ilha de Santa Helena, a Ilha de Elba, e que não parasse em qualquer porto inglês, porque se parasse, um juiz mandaria soltar Napoleão. Então, essa era a democracia de antigamente. Hoje não se pode mais pensar nisso. Não se pode mais pensar nisso. Então, o que é que temos hoje? Temos sempre um regime democrático em construção, um regime democrático em construção, em que essa construção é tão evidente que nós temos seguidas amostras em diversos países de investidas contra instituições democráticas, confundindo os integrantes das instituições democráticas com as próprias instituições, como se o fato de, eventualmente, eu não estou dizendo o que é, se eventualmente determinados integrantes de certas instituições democráticas não atendessem a certos critérios, pudesse a própria instituição, não estou aludindo ao integrante, a própria instituição ser extirpada da vida política do país. Eu não pensei nunca na minha vida, eu que vivenciei o regime até foi 85, então até a minha juventude, eu vivenciei o regime ditatorial da ditadura militar. Eu fazia direito quando houve o fim da ditadura militar no Brasil e houve a comemoração pela instituição de um regime democrático e os militares retornaram para os seus postos com o tempo. E agora assiste-se a situações em que se põe em xeque o funcionamento de instituições cuja criação foi fruto da morte, do sangue de milhares de pessoas ao longo da história. Nós não temos uma democracia, um regime democrático instituído, onde há democracia, de graça, não. A democracia é fruto de luta, é fruto de guerra, é fruto de perda de vidas, é fruto de derramamento de sangue, até que se conseguisse encontrar um equilíbrio em que os poderes do tirano fossem limitados, em que houvesse respeito aos direitos dos cidadãos. E a gente assiste hoje em algumas localidades governantes, candidatos a tiranetes, ameaçando instituições democráticas, como se a impressão pessoal de um tiranete dessa natureza pudesse ser a impressão pessoal dele a respeito dos integrantes desses institutos, dessas instituições democráticas, pudesse ser motivo para que a própria instituição fosse desconstituída. A democracia é um regime em construção sempre, meus queridos. E defender a democracia dentro do processo é algo indispensável. Vocês, futuros advogados, futuros juízes, futuros membros do Ministério Público, futuros consultores jurídicos, futuros auxiliares da Justiça, têm que ter isso incrustado na mente de vocês. Aonde nos for possível defender a democracia, temos que defendê-la. E se o ambiente no qual trabalhamos é um pequeno ambiente processual, em que José litiga com João a defesa incessante, incansável da democracia dentro desse processo não pode cessar nunca. Se qualquer desses sujeitos se arvorar a submeter o outro a uma situação indesejável e desarmônica com o sistema democrático, é função do advogado desse outro, do juiz que coordena o processo, é função de todos os sujeitos do processo atuarem de modo a se preservar o direito fundamental a um processo devido. Alguma dúvida até aí, meus queridos?
Professor, bom Diga, dia. bom Me ouve? dia. Me diga uma coisa, professor. Aqui no Brasil, é possível que, através da autonomia da vontade, se afaste alguns deveres e direitos, ou então todos, oriundos dessa noção de boa-fé objetiva, ou essa noção seria como se fosse uma regra cogente, que não pode ser afastada? Nós, eu não estou vendo ninguém, nem estou vendo o nome. Quem é que está falando aí? É, Gabriel. Ok, Gabriel, deixa eu ver. Rapaz, que coisa chata isso de não ver nada. Eu vou ter que dar um jeito nesse negócio. Estou vendo nada. Por mais que eu tente aqui, não vejo Você nada. já tentou clicar aqui em View, no canto superior direito da Já. tela? Tentei. Agora eu estou lhe... Gabriel, eu estou vendo. Gabriel, eu estou lhe vendo. Não vejo mais ninguém. Só estou vendo É, quem está falando, na verdade. é porque talvez você tenha tirado os que não estão com vídeo. Tenta clicar no botão esquerdo, aí tem Show Non-Video Participants. Em Tenta que lugar, clicar aí para Gabriel? ver se... Em qualquer quadradinho que tenha vida, o meu, o seu, aí tem a colega Alanis também. Clica com o botão direito, aí tem Chat, PIN, aí tem Show Non-Video Participants. Aí você clicando vai mostrar Porque os aí a coisa quadradinhos vai de quem está melhorar. sem vida. Ah, Espera aí, Gabriel, vamos lá. Participantes. Eu estou tentando aqui. Não, na própria tela mesmo, não é Só que eu nos, estou clicando com o botão contrário e não aparece nada, meu querido. não é com o botão esquerdo, professor. Eu É, não sou. é o esquerdo mesmo, porque eu falo É, contrário porque eu sou canhoto. E aí. não, é o que é. O que você a gente clica É, normalmente e abre, né? Mais opções. peraí. Tenta clicar no vídeo. Pode ser menos no seu próprio vídeo. Eu não estou me vendo mesmo. Ah, Rapaz, pena isso. Eu estou falando aqui, estou falando efusivamente e sem enxergar. É Peraí. horrível. Peraí. Peraí. Apareceu aqui um. Não, que tem a ver com o nome de todo mundo. Não, eu clicando em cima de você, meu rei, não vejo nada. Vou prosseguir. Terminei multando você ou foi? Porra, que coisa chata, cara. Tinha que ser na parte de imagem, né? De vídeo, né? Já que não está tendo video settings. Video settings. Eu estou olhando outra tela que está aqui do lado. A câmera está certa. Avançado. Otimizar a qualidade, processar vídeo tal. Tudo aqui no automático. Vou deixar para lá, vou futucar isso depois. Uma pena. Uma pena. Vamos lá. Sim, faça a sua pergunta, meu querido Gabriel. Diga aí. Você está no mudo. Espera aí. Terminei mutando aí todo mundo, né? Porra, agora que danou com tudo aqui. Espera aí, que eu vou ter que descobrir agora, meu filho. Ah, Audio settings. Audio settings. Nossa senhora, é muito chato quando você não domina as coisas, viu, Rei? Muito chato. Como é que eu posso tirar esse mudo de vocês aí agora? Superação, música. Deixa eu ver.
Mute mais microfone quando estiver no encontro. Automaticamente. Veja se mudou alguma coisa. Mudou alguma coisa? Rapaz, que saco, cara. Bom, agora até isso. Coitado mesmo, Alanis. Coitado mesmo, porque eu gosto de dar aula e gosto de ver vocês. E aí não estou vendo nada. Abre o chat, estou vendo o chat aqui. Bora lá. Vamos lá, está lá desde o começo. Está mudo, professor. Bom dia, professor. Não consigo ouvir. Bom dia a todos. Agora ok, agora sim, bom dia. Sim, sim. Clique em view. View. Vamos lá, cliquei em view. Galeria. Opa! Teve hora que apareceu vocês aqui, desapareceu em seguida. Apareceu em cima e depois desapareceu. Espera aí, aqui, alguma coisa aqui. O senhor está se vendo no quadradinho lá em cima, professor? Não, não estou me vendo nada. Tranquilo, professor. Iniciou a gravação, ótimo. É deprimente essa situação também, acho. Aqui no Brasil é possível que, através da autonomia da vontade, se afaste. É o que você perguntou, Gabriel, isso. Vou lhe falar. Eu não vejo o chat, estou vendo agora. Aqui essa opção está no more, na barra inferior. Mutei todo mundo, é verdade. No meu vídeo, canto superior direito, vai ter 3 pontinhos, não é nas opções. Rapaz, aqui tem 3 pontinhos aqui. Nos 3 pontinhos aqui está aparecendo live on Facebook, live on Workplace by Facebook e live on YouTube. É só o que está aparecendo aqui. Aí, se eu tenho aqui vídeo, eu imaginei que essa situação tivesse video settings, né? A câmera está certa. Aqui é a inversão do meu vídeo. Aparência. Estou entendendo. Tá complicado. Áudio. Não estou vendo aqui a opção de mutar vocês, de desmutar vocês. 15 mensagens novas. No mesmo. Vamos lá. Os mesmos 3 pontinhos que eu cliquei em Gabriel, né? Vocês pensam agora que eu vou achar Gabriel aqui? É? Vamos lá. Quem está aqui visível aqui em tese é Joyce. Mas clico com um lado e com o outro do mouse e não acontece nada. Nada. O que está acontecendo? Será que eu estou sendo boicotado aqui pelo... Martim, meu vídeo no canto superior direito, clica nos 3 pontinhos. Aí está em unmute. Eu já tinha feito isso antes. Só que, professor, você tem que clicar nos 3 pontinhos azuis que aparecem quando você passa o mouse em cima do vídeo de alguém. Estou passando o mouse em cima do vídeo de Joyce, que não tem o vídeo, só está o nome dela aqui. E não aparece nada. Absolutamente nada. O nome dela, mutado. Nos 3 pontinhos que fica nos vídeos das outras pessoas. Eu sei, no quadradinho da imagem, está aqui, estou clicando e não aparece nada. Peraí. Apareceu agora. Ask to unmute. E agora? Desmutei? Ou não? Mudou alguma coisa aí? Eu não estou vendo, não mudou nada, né? Tentei ligar o microfone e não consegui. Espera aí. Rapaz, vou conseguir não, vou desistir. Depois eu vejo esse negócio. Quando eu clico aqui no View, ó, vocês aparecem rapidamente. Bem rapidamente e desaparecem. Será que é um problema no meu... Aparece em cima.
Aí, professor, conseguiu. Consegui Tá me ouvindo? desmutar? Tô lhe Conseguiu ouvindo. desmutar, é. Tenta clicar em View aqui, professor, no canto superior direito. E clica em Gallery. É a segunda Quem opção já que tem. fiz isso? Gallery, tá aqui. Aí você desaparece. Oxente. É. Aí quando eu boto speaker, você aparece. E aparece sozinho. Entendeu? O cara de jeito tá mutado aí, menos você. O mute você faz assim, ó, professor. Clica em participantes aqui embaixo, nessa barrinha aqui de baixo. Participante, estou aqui, estou vendo. É, aí vê se nas suas opções aqui, logo na barra de cima, se não tem ou então é embaixo, na verdade, unmute Tem mute all. all. Sim, aí tem unmute, não tem não? Unmute all. Mute all todos os participantes para mute talk. Yes. E agora aí, veja aí se melhorou. Ah, rapaz, esse negócio tá terrível. Espera aí. E agora aí? Tenta aí, Gabriel. Pô, cara, coisa horrível. Eu tô mutado também, não, né? E agora? Nada aí, Gabriel. Aí eu acho que foi agora. Foi agora? Pelo menos eu tô conseguindo, e o resto? Não? E É, por que professor, você está esse conseguindo o Zoom, resto, não? não sei também não. O Zoom tá de brincadeira com você hoje. Eu acho que você teria que ir de um a um para fazer o Mas eu não estou unmute. vendo ninguém, meu rei. Aparece aqui, ó, quando eu boto Gallery, aparece em cima rapidinho a imagem de vocês e desaparece. Tente, tente sair da reunião e entrar de novo, professor, porque eu já fiz algumas reuniões aqui no Zoom e já aconteceu isso. E aí é resolvido normalmente quando a pessoa entra ou sai e entra Pronto, novamente. eu vou sair. Agora vem o problema da gravação aí. Se eu fizer isso aqui, A gravação eu acho que, não sei se ela continua. Você está gravando no computador ou na estou nuvem, gravando no você sabe computador. dizer? Tô gravando no Aí computador. qualquer coisa, se interromper, você bota para gravar de novo. Eu te lembro quando você entrar. É, eu boto para gravar, vou ficar então duas gravações relativas a essa aula, né? Cortadas na metade. Cortadas, é. Então Exato. vou encerrar aqui, saindo eu sozinho, não é isso? Não precisa nem encerrar, só precisa sair Não, mesmo saiu e aí sozinho. volte. Isso. Peraí. Aqui você está como roxo, Gabriel. Acho que é por isso que. Ah, então estou tornando você roxo porque eu estou saindo. Deu para entender? Chato isso, viu? Que chato isso. Tá dando para me ouvir aí, pessoal? Me manda aí pelo chat aí que eu vou dar continuidade como estava. Bora. Tá dando para me ouvir? Sim, todo mundo? Beleza. Então vamos lá. Gabriel, repita aí sua pergunta, meu filho. Vá. Você perguntou se essas situações relativas a boa-fé objetiva, etc., se isso, a autonomia da vontade pode prevalecer sobre isso. É isso aí? Também não sei qual é que você está respondendo, porque eu não estou ouvindo nada, mas vamos lá. Vamos lá. Veja só, existem certas situações que envolvem os chamados, é uma expressão que não é a mais adequada, direitos indisponíveis, em que não dá para a autonomia da vontade prevalecer. Em verdade, o que acontece é que, em relação a certos direitos, a expressão da vontade, por mais que ela ocorra,
ela não produzirá efeitos, ela é desprovida de eficácia. Então, estou lhe vendo agora, Gabriel. Só estou vendo você. É desprovida de eficácia. Então, nessas situações, a eventual manifestação de vontade no sentido de abrir mão do direito X ou Y não vai operar efeitos. Isso se dá não só no processo, isso se dá em qualquer situação da vida. Certo? Podemos prosseguir, minha gente? Vamos lá pelo chat aí. Vamos lá. Ponto. Vamos prosseguir, então. Bom, ainda relativamente à aula passada, eu falei para vocês que tínhamos necessidade de fixar algumas premissas que vão reger o nosso semestre, todo o contato que vocês tiverem comigo durante um curso de Direito Processual Civil, obviamente, se vocês se matricularem comigo. Então, a primeira coisa é a necessidade de distinguir texto de norma. Não sei se vocês perceberam, em diversas passagens aqui de tudo quanto eu falei, eu fiz referência ao fato de que existem diversos textos normativos, que há textos normativos dos quais não se pode extrair uma norma incompatível com o sistema jurídico. Texto é uma coisa, texto é o que está lá, é o que você vê, é o conjunto de símbolos formado pelas letras, palavras e a junção das palavras. A outra coisa é a interpretação que se extrai desse texto. Quando o texto é normativo, extrai-se desse texto, como interpretação, uma norma. Então, para que essa interpretação se dê de modo adequado, obviamente que o intérprete tem que ter uma visão ampla do sistema. Há um exemplo que eu cheguei a dar na aula passada, que é o exemplo de livro, em que eu disse para vocês assim, uma praia em meados do século passado, meados dos anos 60 do século passado, em que houvesse uma placa escrito proibido usar biquíni, a interpretação a ser dada seria a de que as pessoas humanas do sexo feminino tinham que usar roupa mais composta do que o biquíni. Mas essa mesma placa colocada numa praia de naturismo é indicativa agora de que as pessoas devem andar nuas. Então, eu tenho o mesmo texto normativo, proibido usar biquíni. Em locais e épocas distintas, esse texto normativo gera interpretações e, portanto, normas distintas. Mas essa comparação do século passado com agora é muito exagerada. Então, imaginemos que essa placa dizendo proibido usar biquíni, posta lá em Massarandupió, no litoral norte baiano, proibido usar biquíni, numa praia de naturismo, ela seja colocada no fundo de uma picape, posta agora, fixada agora na porta de um templo religioso. Ela volta a ter um sentido parecido ao sentido que tinha lá nos anos 60. Então, minha gente, uma coisa é o texto, outra coisa é a norma. Ainda mais considerando, eu dei esse exemplo para vocês, que há textos que são escritos para que não sejam interpretados com facilidade. É exemplo desse excerto da letra de uma música de Cazuza, que alude à carreira, dinheiro e canudo, aparentemente como sendo aquilo que a gente interpreta como sendo normal mesmo. Dinheiro, carreira profissional, dinheiro, canudo a prova da graduação. Quando isso pode ser interpretado perfeitamente como uma carreirinha de cocaína, o dinheiro que é usado para fazer a carreirinha e o canudo que é utilizado para aspirar. Então, por você, eu largo tudo, até meus vícios, por outras palavras. Então, você tem, por exemplo, um texto, como é o caso de Dom Casmurro de Machado de Assis, que foi escrito com o propósito de que o leitor jamais chegasse a uma conclusão quanto a se teria ou não teria havido infidelidade conjugal da parte de Capitu, casada com Bentinho, num possível caso que Bentinho nutria na sua mente com um amigo de Bentinho de nome Escobar. Então, o livro foi escrito com esse propósito, o propósito de haver um debate. Houve ou não houve isso? Há textos que são escritos para ser bem interpretados. Aí isso acontece com textos normativos? E como acontece? Eu gosto de uma frase muito antiga que diz assim, se todos nós soubéssemos como são feitas as linguiças, as salsichas e as leis, não comeríamos umas nem acreditaríamos nas outras. Por quê? Porque o processo legislativo ele é presidido por um conjunto de pessoas
que não tem e não é para ter, todos eles, formação jurídica. Ali estão representantes das mais diversas facetas da sociedade e, muitas vezes, interesses contrapostos ali estão presentes. O Código de Processo Civil travou em determinado momento do seu processamento legislativo, sabe por quê? Sabe por quê? Porque um grupo representativo de certa corrente religiosa queria, porque queria, e obteve, que em todo o texto do Código de Processo Civil, onde houvesse alusão a divórcio, também houvesse alusão à separação. Mas houve uma alteração anos atrás, no artigo 226 da Constituição Federal, e o divórcio passou a ser um direito potestativo e a separação deixou de existir. Mas há uma corrente que entende que a separação ainda existe, e essa corrente agrada esse grupo religioso. Então, esse grupo religioso obstou o processamento do Código enquanto não houvesse aquela inserção. E vocês podem olhar o Código de Processo Civil, que em todo ponto em que há alusão a divórcio, há alusão também à separação. Mas, peraí, a separação, em tese, não foi descartada do sistema jurídico com a alteração à vida do texto do artigo 226 da Constituição Federal? Foi. Para mim, foi. Aí vem um código anos depois e faz alusão a ela, então ela existe. O objetivo foi esse. O objetivo foi esse. Então, você tem situações que envolvem a construção do texto normativo e somente aquele que tem uma noção de amplitude desse conjunto de textos normativos, que tem uma noção baseada na teoria geral do direito, com base em conceitos lógico-formais, conceitos lógico-jurídicos, conceitos jurídico-fundamentais, para dar uma ordem a esse conjunto de textos normativos. Muito bem, meus queridos. Agora a gente vai dar continuidade. Eu rebati durante... Começamos essa aula às 7, durante 1 hora e 8 minutos, tira aí 8 minutos de agonia, durante 1 hora, o que foi básico no nosso primeiro contato síncrono, exatamente com o propósito de que vocês jamais... Olha o que eu estou dizendo aqui. Eu não estou falando de direito processual civil, eu não estou falando de direito processual penal, nem trabalhista, nem eleitoral, não estou falando nem de direito processual. O que eu disse aqui é para o direito. O direito. A maneira de se pensar o direito. É preciso que nos libertemos das amarras que, por vezes, são postas de modo artificioso e, muitas vezes, com propósitos escusos de verdadeiro apego, de engessamento a interpretações literais de textos normativos. A coisa não funciona assim. Eu mostrei para vocês hoje mesmo. Quem nega a existência do direito ao contraditório? Quem nega a existência de um direito a um processo efetivo? Mas, quando esses valores estão em conflito, entra em cena o cientista do direito para dizer: a resolução desse caso exige aqui um sopesamento, exige aqui uma ponderação. De modo que, por exemplo, não vejo razão nenhuma para suprimir agora o contraditório, porque eu posso ouvir a parte contrária e isso não vai causar mal nenhum para a efetividade do processo, depois eu decido. Preserva-se o contraditório. Ou, se realmente eu for ouvir a parte contrária, ela vai terminar praticando o ato que aquele outro teme que ela pratique. Então, se eu a ouvir, eu vou prejudicar a efetividade do processo. Então, eu vou suprimir o contraditório, garanto a efetividade do processo e recupero o contraditório depois. Dou aí a oportunidade para se manifestar, depois que a medida adequada houver sido implementada. Estão percebendo como a coisa funciona? A coisa funciona de modo dinâmico. A coisa não é estática. O processo é dinâmico. É por isso que eu sou apaixonado por processo. Quando eu faço isso aqui, a barba se arrepia toda. Então, é porque há um dinamismo. A gente não pode pensar no processo como algo estático. O processo é a dinâmica do direito. O processo é a nossa vida. Se todos vocês vão lidar com princípios, normas fundamentais do processo, vocês vão lidar com normas fundamentais do processo e vocês vão ver que, se aquelas normas fundamentais que são do processo fossem aplicadas na nossa vida social, nós viveríamos num paraíso. Nós viveríamos num paraíso. Por exemplo, ninguém decidiria invadindo a esfera jurídica de outro sem antes ouvir esse outro. Ninguém praticaria um ato de modo a surpreender negativamente o outro.
Olha que coisa linda. Então, estou dando apenas alguns exemplos. Vamos, então, dar continuidade, meus queridos. Há necessidade, absoluta necessidade, de vocês se afeiçoarem, de vocês entenderem a teoria dos princípios. Há um livro, e eu já anuncio. A primeira atividade assíncrona avaliativa terá como primeira parte, são duas partes, ela já está aqui imaginada na minha cabeça. A primeira parte, para todas as equipes, será a mesma parte. Será um trecho em que vocês terão que ser colocados, terão que se colocar em contato com a teoria dos princípios. Terão que entender que há diversas espécies normativas, há diversas espécies de norma, que norma é gênero, que princípio e regra são espécies desse gênero, que há quem, a exemplo de Humberto Ávila, brasileiro, que reconhece a existência de um terceiro gênero normativo, que são os postulados. Eu vou pegar aqui na minha estante, aqui atrás de mim mesmo, o livro, vou mostrar para vocês esse livro. Espera um minutinho só. Não vou correr o risco de desligar aqui o negócio, não, porque depois eu apareço de novo. Eu acho que aparece invertido aí para vocês. Teoria dos Princípios, de Humberto Ávila. Essa é a edição, parece-me, a mais nova. Pelo menos acho que eu comprei ano passado. Esse é um livro indispensável, não para o processo, para a vida jurídica de vocês. Vida jurídica. Leiam Dworkin, Ronald Dworkin, recentemente falecido. Leiam Robert Alexi, alemão. Dworkin, americano. Leiam Canaris, leiam Esser. Se não quiserem ler esses todos, leiam esse cara aqui. Ele fala de todos. Ele mostra as posições de todos. Ele faz uma crítica positiva a respeito de todos. Esse livro é indispensável. Esse é o único livro. Eu tenho uma filha formada em Direito, que eu virei para ela, eu perguntei, você leu aquele livro que eu mandei para você, meu bem? Não li ainda, meu pai. Veja só. Eu já insisti com você a respeito da leitura de um livro? Não. Eu já comprei um livro para você e mandei entregar na sua casa? Não. Pois é. Então, trate esse livro com diferença, porque ele é fundamental. Ele é fundamental para a compreensão do direito como um todo. É absolutamente fundamental. Então, é preciso que vocês estejam em harmonia com a teoria dos princípios. Não é novidade isso, não. Essa discussão ela vem da metade do século passado para cá. Mas cada dia mais se percebe a utilidade e como é útil dominar, trabalhar bem com essas noções a respeito da teoria dos princípios. É preciso também que estejamos todos, estejam vocês, atentos para a expansão e consagração dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são uma categoria especial de direitos. Não confundam com direitos absolutos. Não existe direito absoluto. O direito à vida não é absoluto. Acho que eu pontuei isso na aula passada. O direito à vida não é absoluto. Tanto não é absoluto que alguém pode matar outro em legítima defesa do exercício competente legal, no exercício regular do direito. Não é? Não existe direito absoluto, mas existem os direitos fundamentais. E é preciso que todos reconheçamos que há situações muito comuns em que direitos fundamentais entram em rota de colisão. Como resolver? Esse livro dá a solução. Esse livro não dá a solução. Esse livro lhe coloca nas mãos instrumentos para que você possa resolver essas situações que são extremamente comuns de colisão entre direitos fundamentais. Então, é indispensável essa noção a respeito da teoria dos princípios e da expansão e da consagração dos direitos fundamentais. Como também é indispensável
levar sempre em consideração a existência dessa espécie normativa postulado? Postulado é uma espécie de norma que diz como devem ser aplicadas outras normas. As regras, elas têm um caráter mais casuístico, eu estou sendo aqui absolutamente reduzido, né? E os princípios têm a ver sempre com a busca quanto a um determinado estado de coisas. A regra, quando sai do sistema jurídico, ela sai definitivamente. Ela não volta mais. Se eu disser que determinada regra foi revogada, eu não volto mais a ela. Mas, naquele caso, por exemplo, que eu falei do princípio do contraditório e do princípio da efetividade, eu disse para vocês, eu vou, nesse momento, privilegiar, dar preferência ao princípio da efetividade e depois eu recupero o contraditório. Veja que eu suprimi o contraditório, mas ele não saiu da minha vida. Ele volta. Por quê? Porque o princípio ele não tem uma aplicação absoluta. Dele não resulta uma aplicação em que o resultado será sempre X, como se dá com a regra. E o postulado? O postulado é uma espécie de norma de segundo grau que diz como aplicar outras normas. Esse postulado, o postulado hermenêutico da unidade de interpretação, é fundamental. Vocês têm que entender que a noção que se tem de direito é una. O direito é um só. O direito é um só. Então, é preciso que estejamos sempre atentos para o fato de que as situações merecedoras de determinada compreensão, esse tipo de compreensão deverá ser repetido nas situações que forem similares àquela primeira, mesmo que eu esteja em outro ramo do direito. Há um postulado hermenêutico da unidade de interpretação. Ao lado disso, meus queridos, nós estamos estudando o processo, em especial o processo jurisdicional. Processo jurisdicional, aquele que se dá frente a um órgão que presta a jurisdição. A atividade jurisdicional. Imagine um juiz. Imagine um juiz. O juiz ele é provocado, alguém diz que teve um direito violado ou que um determinado direito dessa pessoa está ameaçado de violação, provoca o Estado-juiz para que o Estado-juiz adote uma providência de modo a preservar aquele direito ou evitar que seja ele, de modo a remediar a situação, né? Ou evitar que o direito seja violado. A atividade jurisdicional vai consistir basicamente nisso. Agora, para que esse juiz decida a respeito daquele caso concreto, ele vai olhar para o sistema jurídico, olhar para o direito positivo e, analisando, com base na ciência do direito e lançando mão de conceitos jurídicos fundamentais, ele vai encontrar qual é a norma aplicável naquele caso. Essa é uma atividade criativa. Não criativa no sentido de que o juiz cria a norma, criativa no sentido de que exige um raciocínio. Porque nem toda norma é extraível de um textozinho bonitinho que diz isso e você pega ela e extrai lá, porque é uma interpretação literal. Há normas que são extraíveis a partir da conjugação de diversos textos. Há textos dos quais se extraem diversas normas. Portanto, na atividade jurisdicional, há uma atividade criativa do órgão julgador, seja ele o Estado, seja ele o juiz arbitral. Como também há uma atividade, olhem, pasmem, uma atividade normativa. Como isso aí? Atividade normativa? Raciocinem. Senhor juiz, o réu praticou o ato X, causou um dano no meu patrimônio no valor de R$100.000. Eu quero que Vossa Excelência imponha a ele a obrigação de me pagar R$100.000 a título de indenização por danos materiais. O juiz pratica todos os atos do procedimento necessários à preservação de um Estado democrático de direito naquele ambiente processual e, ao final, vai decidir. Vamos supor que ele acolha integralmente o pedido do autor. Diante do exposto, imponham ao réu a obrigação de pagar ao autor a quantia de R$100.000. Isso é uma norma que o autor tem que seguir, que o réu tem que seguir.
Portanto, da atividade jurisdicional resulta também uma atividade normativa. E querem mais do que isso? A depender de onde saiu essa decisão, a depender de qual foi o órgão julgador, exemplo, Supremo Tribunal Federal, STJ, tribunais inferiores, essa decisão vai servir de base para tantas outras, porque ela tem uma eficácia vinculante, uma eficácia obrigatória, um precedente vinculante ou um precedente obrigatório. Então, quando eu pensar na atividade jurisdicional, eu vou lembrar sempre da existência de um papel criativo e de um papel normativo. Nunca se esqueçam disso. A atividade jurisdicional, nela, há um desempenho de um papel criativo pelo órgão julgador, ao se virar para o sistema, para o conjunto, para o direito positivo, e, mediante o conhecimento fornecido pela ciência do direito, identificar qual a norma que vai ser aplicada no caso concreto. Essa é a atividade criativa. E aí, ao aplicar a norma no caso concreto, ele aplicou uma norma geral no caso concreto. Quem causa dano ao patrimônio de alguém tem que indenizar, isso é norma geral. Aí ele julga o caso concreto. Diante do exposto, impõe ao réu a obrigação de pagar ao autor a quantia de R$100.000. Ele agora estabeleceu uma norma individual para aquele caso concreto. Olha que ele pegou uma norma geral, que existia previamente no sistema, aplicou no caso concreto e disso extraiu uma norma individual, impondo, no exemplo dado, ao réu a obrigação de pagar ao autor a quantia de R$100.000. Estão percebendo como funciona a coisa? Alguém tem dúvida, minha gente, até aí? Vamos prosseguir. Entramos agora no segundo item do nosso segundo item, quer dizer, na segunda parte da primeira unidade do programa. Fenomenologia processual. Fenomenologia processual. Eu estou exibindo para vocês? Rapaz, o tempo todo aqui eu mostrando slide atrás de slide. Eu estou um barbeiro terrível, cara. Que coisa horrível. Que coisa horrível. Espera aí, tenho que achar aqui agora. Porra. Que negócio insuportável. Não estava exibindo, cara? Que coisa. Vê se eu acho aqui agora. Espera um pouquinho, pessoal. Mas eu nunca me vi tão complicado para lidar com esse treco. Nunca. Nunca, nunca, nunca em minha vida. Uns slides bonitos que eu fiz. Bonitos mesmo. Espera aí. Pessoa apresentar aí agora? Correto. Bom, os slides que eu não apresentei para vocês, obviamente. Isso aqui vocês viram de Cazuza e tudo mais? Opa. Isso aqui vocês viram. Pronto. Então, só para lembrar o que eu falei, né? Aqui é o conteúdo do devido processo legal, que eu fiz referência para vocês. Aí eu falei na necessidade de fixação de premissas. Aí eu falei que texto é coisa diferente de norma. A gente viu isso aí, são coisas diferentes. Aí eu mostrei para vocês que há textos que são feitos para que não sejam entendidos de forma fácil, como é o caso dessa letra de uma música de Cazuza, esse trecho da letra da música de Cazuza. Aí eu lembrei do caso de Dom Casmurro, de Machado de Assis, falei que estava agora começando a segunda, aí, ó, o anúncio formal do assunto da segunda atividade síncrona, falei da necessidade de valorizarmos a construção e o desenvolvimento da teoria dos princípios, fiz a indicação do livro de Ávila, falei da expansão e da consagração dos direitos fundamentais, e aí falei do postulado hermenêutico da unidade de interpretação,
Falei que a atividade jurisdicional, nela há de se identificar sempre um papel criativo e um papel normativo, o criativo na identificação da norma, o normativo na estipulação da norma individual do caso concreto, que é fruto da aplicação da norma geral do caso concreto no próprio caso concreto, extraindo, então, a norma individual do caso concreto. No exemplo dado, impõe ao réu a obrigação de pagar ao autor a quantia de R$ 10.000 e disse que esse papel normativo pode ainda se estender, porque a depender de qual seja a decisão, a depender do órgão julgador, dali se forma um precedente vinculante, um precedente obrigatório. Certo? Aí vamos entrar, agora sim, naquele item que eu lhes falei, que é o da fenomenologia processual. Vejam só. Eu assisti recentemente, a semana passada, com meu filho aqui e com minha esposa, um filme antigo com Tom Hanks, que é Náufrago. Não sei se vocês assistiram. Ocorre um acidente aéreo e o personagem, então, vai para uma ilha e fica 4 anos nessa ilha. O que é que acontece com uma pessoa que esteja sozinha num ambiente? Todos os bens da vida, em relação aos quais essa pessoa manifestar uma postura positiva, manifestar, pois, interesse, a esse bem da vida ela vai ter acesso. E aonde quer que exista uma pessoa humana, e lembremos-nos que por trás das pessoas naturais, por trás das pessoas jurídicas, por trás das pessoas formais, como é o caso do espólio, da massa falida, da herança jacente, da herança vacante, que não são nem pessoas naturais nem pessoas jurídicas, os condomínios, por exemplo, também, que também são pessoas formais, sempre há por trás dessas pessoas naturais. Óbvio, óbvio. Então, onde quer que exista uma pessoa natural, essa pessoa manifestará uma posição favorável em relação a determinado bem da vida. Essa posição favorável se chama, tecnicamente, interesse. Sob esse aspecto, interesse é a posição favorável de alguém em relação a determinado bem da vida. Mas nós sabemos que, se eu tenho um sujeito, tenho algo em relação a que esse sujeito manifesta uma posição favorável, eu posso identificar, então, um sujeito do interesse, eu posso identificar o objeto do interesse. Então, eu tenho o sujeito do interesse, eu tenho o objeto do interesse e tenho o próprio interesse, que é a manifestação favorável desse sujeito em relação a esse objeto. Fácil de entender, nenhuma dúvida existe. Mas nós sabemos que o ser humano é gregário, que eles se unem, que eles se juntam para enfrentar as variadas adversidades. Imagine as sociedades primitivas, em que seres humanos se agrupavam para se defender dos perigos da natureza ou dos perigos de outros grupamentos humanos. Se toda vez que houver ser humano, essa pessoa, esse sujeito, estará manifestando interesse em relação a determinado bem da vida, quando eu junto pessoas humanas, eu junto interesses. Claro. Uma pessoa sozinha terá sempre interesses. E outra pessoa sozinha também terá interesses. Todas as pessoas têm interesses. Quando eu junto essas pessoas, eu crio a possibilidade já agora de mais de uma pessoa manifestar interesse no único bem da vida esse que é insuficiente para atender às necessidades de tantos quantos nele estão manifestando interesse. Eu tenho aí um quadro que a gente chama de conflito de interesses. Mais de um sujeito manifestando interesse num único objeto, mais de um sujeito com uma manifestação favorável em relação a um só objeto. Objeto esse, que é objeto do interesse de ambos, mas que não tem condição, não é suficiente para atender às necessidades de tantos quantos, no exemplo dado desses bonequinhos aí, 2 pessoas, de tantos quantos nele, objeto, estão manifestando interesse. Surge, então, um quadro perigoso. É o quadro do conflito de interesses. Conflito de interesses. Esse é um quadro com aptidão, um potencial evidente para gerar desarmonia nesse grupo social. Claro, eu tenho mais de um sujeito manifestando interesse no único bem da vida. Agora, raciocinem comigo. Eu tenho aí um conflito
de interesses entre sujeitos. É por isso que, tecnicamente, a gente alude a um conflito entre sujeitos, sujeitos, subjetivo. Eu aludo a um conflito intersubjetivo de interesses. Veja só, os conflitos, eu disse isso na aula passada, intrasubjetivos, não interessam ao direito. Interessam ao direito os conflitos intersubjetivos de interesses. Muito bem. Sucede que há interesses e há interesses. Por exemplo, José está interessado em Maria ou em João, não importa. Esse tipo de interesse, se não for satisfeito, se José não conseguir conquistar esse outro ou essa outra, nada acontecerá. Isso não violará o direito. Isso não gerará problemas para a sociedade, para a comunidade como um todo. Há, todavia, bens da vida com os quais a comunidade tem um cuidado especial. Porque quando a disputa se dá em torno desses bens, há um potencial para gerar um desequilíbrio na comunidade. Então, por exemplo, se existe uma regra segundo a qual o garfo e ou a faca devem ser manuseados com a mão direita ou a mão esquerda, não importa, e essa regra vier a ser violada, o pai ou a mãe que manifestou a existência dessa regra frente ao filho que está sendo educado, ela será contrariada, o filho insiste em ser rebelde, a criancinha, há um conflito intersubjetivo de interesses, mas o direito isso não interessa. A pessoa que passa pelo corredor e não é cumprimentada pela outra, e gostaria de ser cumprimentada, há um conflito intersubjetivo de interesses. O cumprimento é um bem da vida que um gostaria de ter acesso e que o outro está negando. Não são, todavia, esses bens, bens com os quais haja uma preocupação, porque se houver uma disputa entre eles, há um potencial para desequilíbrio social. Quando eu estou diante de bens com esse potencial, esses bens são chamados de bens juridicamente tuteláveis. Então, se nesse conflito de interesses houver um bem juridicamente tutelável, eu vou para o conjunto de normas que é o direito positivo. E aí, lançando mão da ciência do direito, eu vou identificar, à luz do direito positivo, com o conhecimento que tenho da ciência do direito, qual desses sujeitos é titular de um interesse que o direito protege e qual desses sujeitos é titular de um interesse que o direito não protege. Portanto, consultando esse conjunto normativo, eu chego à conclusão a respeito de quem é desses sujeitos que é titular de um interesse juridicamente protegido e que, portanto, a esse sujeito deve ser garantido acesso ao bem da vida, como também identifico aquele que é titular do interesse juridicamente subordinado e que, portanto, deve respeitar o acesso que ao outro sistema jurídico assegura aquele bem da vida que é do interesse dele, mas o interesse dele não é o interesse juridicamente protegido. O que é que acontece nessas situações? Quando eu identifico quem é titular do interesse juridicamente protegido e quem é titular do interesse juridicamente subordinado, e essas pessoas se compreendem nessa situação, é fácil saber, então, que quem é titular do interesse juridicamente protegido está numa situação jurídica ativa. Quem é titular do interesse juridicamente subordinado está na situação jurídica passiva. O que é que acontece no nosso dia a dia? Se formos à nossa saudosa cantina da faculdade e lá adquirirmos um pãozinho, a gente chega ali primeiro no caixa, paga, pega uma ficha, vai até a pessoa que atende, entrega a ficha, recebe o pãozinho. Olha o que acontece. Houve ali, no momento em que você manifesta interesse no pãozinho, olha como funciona socialmente. No momento em que alguém manifesta interesse no pãozinho, o dono do pãozinho diz, eu lhe entrego,
você me pagar uma quantia em dinheiro. Aí a pessoa paga a quantia em dinheiro. Veja só, a partir do momento em que essa pessoa paga a quantia em dinheiro, ela passou a ser titular de um interesse juridicamente protegido de ter acesso àquele pãozinho. Quando o pãozinho lhe é entregue, então o interesse foi satisfeito. Em 99,999,99% das vezes, acontece isso. Quem compra uma camisa, paga. Quem vende a camisa, entrega. Quem compra o pãozinho, paga. Quem vende o pãozinho, entrega. As próprias pessoas se reconhecem quase que automaticamente como titulares de interesses juridicamente protegidos ou juridicamente subordinados. Então, nas relações jurídicas, sempre uma pessoa vai ter interesse juridicamente protegido e outra vai ter interesse juridicamente subordinado, porque essa compra desse pãozinho aí foi travada uma relação jurídica de compra e venda, né? Muito bem. Aí fica fácil. Veja só, eu paguei. Quem está na situação jurídica ativa, consistente em receber o pãozinho? O consumidor, que já pagou e tem o direito de ter acesso ao pãozinho. Vamos supor que o funcionamento da lanchonete fosse distinto, que você consumisse para depois pagar. Você consumiu. Quem está agora na situação juridicamente ativa, consistente em receber o dinheiro pelo consumo? O dono da lanchonete. Todo mundo, nesse quadro geral, as pessoas se reconhecem titulares dessas situações jurídicas ativas e passivas. Contrato de locação. Quem está na situação jurídica ativa, quem está na situação jurídica passiva? Depende. Se decorrido o mês o locatário não pagou o aluguel, o locador está na situação jurídica ativa no que concerne ao acesso ao bem da vida consistente no valor que ele tem direito de receber a título de aluguel. Se o locatário pagou o aluguel e estiver havendo um problema com a posse direta do bem, que o locador tem que assegurar o locatário que está em dia com a sua obrigação está na situação juridicamente ativa, situação jurídica ativa, é titular do interesse juridicamente protegido de ter assegurado a sua posse direta pelo locador, que no particular está na situação jurídica passiva. Alguma dúvida em relação a isso, meus queridos? Olha como isso é como o direito se desenvolve. Eu não cheguei no processo ainda. Agora, percebam mais uma coisa. Se eu tenho situação jurídica ativa de um lado, situação jurídica passiva do outro lado, e as pessoas se reconhecem nas respectivas situações, é induvidoso que existe aí um conflito de interesses regulado pelo direito. Agora, as pessoas, instintivamente, não precisam exatamente ir lá consultar o conjunto de normas, mas elas sabem que existe um sistema jurídico, uma norma que diz que quem consome paga, quem compra paga, quem vende entrega. E a coisa funciona assim. Então, aí eu tenho uma situação jurídica, eu tenho uma relação jurídica em equilíbrio. Isso aí é uma relação jurídica em equilíbrio. Como eu disse, em 99,999,999% das vezes, o que acontece é isso aí. Cada um se reconhece nessa situação. Se não fosse esse o percentual, nós viveríamos no inferno, num completo inferno. Agora, haverá situações em que um dos sujeitos manifesta interesse em determinado bem da vida e o outro resiste a esse interesse, a essa manifestação. Um dos sujeitos quer ter acesso a determinado bem da vida e o outro resiste porque também se considera titular de um interesse juridicamente protegido. Sucede que um deles não é. Um deles não é. Aí percebam vocês agora. Quando esses sujeitos formaram uma comunidade, é natural que, nesse contexto de um grande número de pessoas, um grupo em separado passe a se ocupar dos demais. Precisamos organizar a segurança do grupo, precisamos organizar a saúde do grupo, precisamos organizar a educação do grupo, precisamos organizar o apoio aos idosos. Isso aí é o que, no final das contas, resulta nos poderes constituídos, aqueles que vão integrar os poderes constituídos.
Como eu falei aqui apenas em educação, saúde, habitação, etc., eu estou aludindo àqueles que se ocupam de administrar essa comunidade. Rapidamente se percebeu que é preciso que pessoas se ocupem de administrar os demais. Depois, esse mesmo pessoal que administrava concluiu que a grande quantidade de conflito intersubjetivo de interesses recomendava que, no que se refere a certos bens da vida, aqueles bens em que, se houver um conflito desequilibrado, esse desequilíbrio repercute para a sociedade, essas pessoas perceberam o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui um bocado de normas gerais, abstratas, impessoais, que já digam com antecedência quem é que deve ter acesso a determinado bem da vida quando o conflito de interesse se instaurar. Então, é nesse conjunto de normas aí que a gente vai dizer que quem compra paga, quem vende entrega. E as pessoas vão se acostumar com isso e vão cumprir isso aí. Então, naquele grupo em que eu identifiquei uma parcela que se ocupa de administrar, a gente extrai agora uma outra parcela que vai se ocupar de produzir esse conjunto de normas. Normas gerais, abstratas e impessoais. Sucede que, como eu disse, a vida nem sempre é pacífica. Naquele percentual mínimo de situações, pode acontecer de os sujeitos envolvidos no conflito intersubjetivo de interesses, em vez de eles mesmos reconhecerem qual deles está na situação jurídica ativa e qual deles está na situação jurídica passiva, de modo a que aquele que é titular do interesse juridicamente protegido possa ter acesso ao bem da vida e aquele que é titular do interesse juridicamente subordinado garanta o acesso que ao outro é assegurado. Sucede que, em vez disso, eu posso ter um desequilíbrio em que um deles pretende e o outro resiste. E essa resistência decorre da circunstância de esse outro também se considerar titular do interesse juridicamente protegido. Então, aquele grupo que antes administrava, que passou a produzir normas, compreende a necessidade de desenvolver uma outra atividade para esses casos que estão aí no quadro. Um caso em que há, de um lado, uma pretensão, do outro lado, uma resistência. Isso desequilibra a sociedade se o bem da vida for um bem da vida juridicamente tutelado. E nesse exemplo que está aí, vocês veem que esse bem da vida, sobre ele incidem normas do direito positivo. Eu tenho, então, um conflito de interesse regulado pelo direito, que tem uma particularidade: está qualificado por uma pretensão resistida. Esse quadro, o conflito de interesse regulado pelo direito e qualificado por uma pretensão resistida, é o que se chama de lide. Lide. A lide é a patologia social. A Covid é um ponto de desequilíbrio no âmbito sanitário. A doença individual é um ponto de desequilíbrio na saúde de uma pessoa humana. A lide é o desequilíbrio da sociedade. Ela precisa ser adequadamente cuidada, porque se eu passar a viver numa sociedade em que as marcas sejam as lides, essa é uma sociedade inadministrável. Então, eu que já tinha um grupo que administrava, passei a ter um grupo que produzia normas, legislava. Agora eu passo a ter um grupo que se ocupa de uma terceira atividade. A atividade consistente em resolver lides. Agora, em que consiste essa atividade? Ouçam bem. Ela consiste em dizer, na verdade, qual é o direito que deve ser aplicado no determinado caso concreto. São pessoas que vão se especializar em dizer qual é o direito que deve ser aplicado num determinado caso concreto.
São pessoas, vou repetir, cuja atividade não é a de administrar, não é a de legislar. É a de dizer qual é o direito que deve ser aplicado no caso concreto. É a de dizer qual é o direito que deve ser aplicado ao caso. É a de dizer qual é o direito. É a de juris dizer. É a atividade jurisdicional. Essa é a atividade jurisdicional, desempenhada, no mais das vezes, pelo Estado, mas também podendo ser desempenhada por juízo arbitral. Então, eu tenho aí a lide como a grande patologia da sociedade e os órgãos jurisdicionais como os responsáveis pelas composições das lides, assim como o médico é responsável pela prevenção e pela cura das doenças do corpo humano. Portanto, meus queridos, lide é o conflito de interesses regulado pelo direito e qualificado por uma pretensão resistida. Lide é o conflito de interesses regulado pelo direito. Mas eu tinha visto no slide anterior que o conflito de interesse regulado pelo direito é, na verdade, uma relação jurídica. Só que não é, nesse caso da lide, essa relação jurídica está em desequilíbrio. Então, se lide é o conflito de interesse regulado pelo direito qualificado por uma pretensão resistida, então lide é a relação jurídica qualificada por uma pretensão resistida, o que nos permite montar esse quadro. Lide é o conflito de interesse regulado pelo direito qualificado por uma pretensão resistida. O conflito de interesse regulado pelo direito é uma relação jurídica. A lide, portanto, é uma relação jurídica qualificada por uma pretensão resistida. Deu para entender até aí? Alguém tem dúvida? Está na hora de tirar dúvidas, porque é a respeito de como compor lides que os cursos que vocês terão de direito processual ocorrerão. Direito processual do trabalho, lides trabalhistas. Direito processual penal, lides criminais. Direito processual civil, direito civil. E por aí vai, lides civis. Modalidade de lides civis, lides consumeristas. Uma vastidão de lides. E para cada uma delas, a atividade jurisdicional vai se especializando. Então, lide é a relação jurídica qualificada por uma pretensão resistida. Ou, como relação jurídica, é o conflito de interesses regulado pelo direito, lide é o conflito de interesses regulado pelo direito e qualificado por uma pretensão resistida. Alguma dúvida, meus queridos? Estamos pontualmente às 8h49, encerramos assim o item Fenomenologia Processual. Vocês passaram a ter contato com conceitos como lide, sujeitos de interesse, conflito de interesses, conflito intersubjetivo de interesses. Espero que vocês tenham apreendido alguma coisa desse nosso contato, certo? Então, nós nos veremos daqui a 8 dias, com fé em Deus, para dar continuidade e tratar já, então, da relação existente entre o direito processual e o direito material. Um grande abraço para vocês, peço 1000 desculpas aí pelas minhas atrapalhações, vou cuidar aqui de ver como é que eu resolvo esse assunto, certo? E fiquem com Deus, que Deus os proteja, os abençoe, lhes dê saúde e até o nosso próximo contato. Abração para vocês.